Olá, me chamo Cairon, sou aluno da Universidade Federal do Maranhão e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 categorias geográficas, ou seja, a gente vai explicar um pouquinho do que seria lugar. Com isso, no nosso vídeo, a gente vai trazer um pouco dos seus conceitos, autores principais e o que eles pensam sobre isso. Num olhar voltado para a psicanálise, para Jacques Lacan, o conceito de lugar ele é fundamental na estruturação do sujeito e nas interações sociais, não se referindo a somente uma localização física, mas a uma posição simbólica e relacional. O lugar ele define a estrutura na qual elementos psíquicos e as relações interpessoais se organizam. Gaston Bachelard, em sua obra A Poética do Espaço, ele explora a dimensão poética e imaginária do lugar, analisando como espaços íntimos, como a casa, moldam nossos pensamentos, nossas memórias, sonhos, focando mais na experiência vivida e na imaginação poética. Assim como a filosofia de Heidegger, especialmente sua ontologia do ser, influenciou profundamente as abordagens humanistas sobre lugar, discutindo o termo habitar e a relação intrínseca entre o ser humano e o espaço vivido, onde o lugar é fundamental para a existência e identidade humana. Meu lugar, ele não se inicia aqui em Codó. Ele se inicia no meu local de origem, onde eu nasci, vivi, me criei, ou seja, Presidente Dutra, minha casa. Aqui, pelo Google Maps, eu consigo voltar no tempo e olhar a casinha onde eu cresci, onde eu brinquei e onde eu apanhei bastante, ou seja, a casa do meu avô, meu lugar favorito, onde eu criei laços afetivos. Também sinto como meu lugar o Bar do Sessé, pois foi ali onde eu ouvi histórias, criei amizades, contei histórias, me embebedei, brinquei e assim sucessivamente. Também tenho como lugar favorito a Praça São Sebastião. Aqui, depois da escola, eu vinha para cá e aproveitava bastante com meus colegas, se tornando um lugar muito importante. Hoje em dia, o meu lugar mudou, a praça mudou, a escola mudou. Mas isso se tornou ainda mais importante, pois aqui nesse lugar eu conheci novas pessoas. Bem, quando eu escolhi esta foto foi porque ela desperta em mim sentimentos, lembranças saudosas e também porque possui um significado ligado à minha ancestralidade. Pois sempre que passo por esta casa, que hoje é ocupada por outra família, me vêm lembranças nostálgicas de minha infância que foram vividas no seu interior e arredores. E isso me traz em mente uma das 3 dimensões de lugar apresentada por Simon, que foi um geógrafo humanístico, e seria, no caso, o espírito do lugar, que ele trata essa questão do espírito de lugar, que é uma das 3 dimensões, como a presença ou o caráter comum que é menos visível, mas que se trata daquilo que foi vivido em determinado espaço, mas que isso se emerge da coexistência dos elementos físicos e humanos. E consequentemente gerando uma qualidade sensível compartilhada por meio de lembranças. E é esse sentimento que é comum a todos os meus irmãos e parentes, pois nós 5 nascemos nesta casa, que pertencia ao patriarca de nossa família, que por sinal era padrinho e tio do meu pai. Lembro de cada dependência dela. Mas hoje esta está com algumas modificações externas. Porém, as repartições do seu interior e o quintal, com seus respectivos espaços, permanecem o mesmo. E ainda hoje, ao passar por este espaço, me vem em mente essa nostalgia, essa sensação de pertencimento àquele local. A Basílica de São Francisco em Canidé, no Ceará, é o lugar que eu visito todos os anos durante a Romaria. Ao comparar as fotos antigas com as atuais, é possível perceber como a arquitetura histórica foi preservada, mantendo a essência e a beleza do espaço. Mesmo com o passar do tempo, o local continua transmitindo fé, acolhimento e tranquilidade, o que sempre me trouxe conforto e renovação espiritual. Eu escolhi esse lugar porque essa casa fez parte da minha história. Foi aqui que vivi minha infância, construí lembranças e laços que marcaram quem eu sou hoje. Mesmo depois de tantos anos, voltar aqui ainda desperta um sentimento de acolhimento, como se ainda fosse casa. E o geógrafo Fotouan, né, ele explica que um espaço se transforma em lugar quando é vivido, quando cria vínculos afetivos com as pessoas. E é exatamente isso que esse lugar representa para mim. Ele não é só uma construção física, mas um espaço cheio de memórias, emoções e significados.
E foi aqui que aconteceram momentos simples do cotidiano, mas que se tornaram importantes com o tempo. E por isso, esse lugar continua sendo especial, porque carrega parte da minha história e da minha identidade. Para Yi Fu-chuan, um geógrafo e filósofo chinês-americano, um lugar é um espaço que ganhou significado e valor para as pessoas. É um local que evoca sentimentos, memórias e experiências, tornando-se uma parte importante da identidade e da vida das pessoas. Pois bem, eu escolhi este lugar por me trazer muitas lembranças boas, muitos momentos vividos, desde a minha infância até hoje. Né? É o sítio da família Moreira, o sítio da minha família. É um local que, no momento em que eu chego, me traz muitas lembranças boas. Né? É uma nostalgia estar ali. O local passou por várias transformações, né? Mas continua sendo o mesmo aconchego de antes. Né? É um local onde a minha família se reúne quase todo final de semana. Quando vem familiares nossos de fora, a gente faz almoço, a gente se encontra lá. E por isso eu escolhi este lugar, por ele ser um dos meus lugares favoritos. Né? Como eu sempre falo para as pessoas que às vezes eu convido para ir até lá, que lá é o meu lugar. Lá é o lugar da minha família, é o lugar onde eu me sinto bem e muito feliz. E por isso eu faço essa comparação com a definição de lugar do filósofo Yu Fu-chuan, né? Que é um local onde evoca sentimentos, memórias e experiências, tornando-se uma parte importante da identidade e das nossas vidas. Lá, neste lugar, eu sou feliz e eu me sinto feliz a cada vez que eu vou lá. Nessa foto eu devo ter 3 anos de idade. Estou na escola e é um evento do Dia das Mães. A escola Pequeno Polegar ficava localizada no bairro São Benedito e eu estudei nela dos 13 aos 18 anos. Passei 15 anos frequentando o mesmo lugar. E por mais que na foto eu esteja dentro da escola, ao longo dos anos o bairro São Benedito, para mim, passou a representar um lugar. Eu lembro de passar todos os dias por ali, e ao atravessar a passarela e ver a Igreja da Matriz, senti que eu estava prestes a chegar no meu lugar favorito do mundo. Eu adorava ver a igreja, a Praça da Matriz e uma casa grande que parecia abandonada. Segui andando pela calçada da casa do Leonel Filho, passando a mão no muro que era de pedrinhas e sentindo aquela sensação de relevo nos dedos. Gostava quando chegava na Praça do Balão e via o comércio do seu Casalberto. Quando fiquei um pouco mais velha, consegui explorar mais o bairro. Andei por ruas um pouco mais distantes da escola. Adorava ir para a casa de uma amiga que morava no bairro e adorava ver que todas as casas dali eram bonitas. Pensando no conceito de amor ao lugar de Ri Fu Tuan e em todas as memórias e sentimentos que tenho desse bairro, desse lugar, lembro também de um sonho antigo, morar lá. Eu andava nas ruas, olhava para as casas e pensava, um dia eu vou morar aqui. Confesso que ainda tenho esse sonho. E se eu realizar, talvez, quando eu estiver velhinha, eu possa finalmente dizer que pertenço a um lugar. Em consideração que o conceito de lugar é construído a partir da experiência vivida e da relação contínua entre o ser humano e o ambiente. Escolhi essa escola também pelo fato de que ela ocupa um espaço muito especial na minha trajetória de vida. Para mim, não se trata apenas de um simples prédio ou de uma simples instituição de ensino, mas sim de um lugar carregado de significados. Isso porque eu acredito que as experiências e o convívio com professores e com os meus colegas contribuíram para que eu me transformasse na pessoa que eu sou hoje. Eu sinto também um forte sentimento de pertencimento à escola e sinto que ele está ligado profundamente às minhas memórias afetivas. E também a existência desse elo emocional entre mim e a instituição vai além da materialidade do espaço físico. É algo que, inclusive, pode ser compreendido a partir do conceito de topofilia desenvolvido por Yu Fu-tuan, que explica justamente essa relação de afeto, apego e significado que a gente constrói e nutre com determinados lugares ao longo de nossas experiências de vida.